A Justiça suspendeu a liminar de reintegração de posse no galpão particular na zona norte de Ribeirão Preto. Os ocupantes ficarão no local até a próxima semana. A Defensoria Pública quer ajuda da Prefeitura para a limpeza da antiga área habitada pelas famílias. Os líderes dos ocupantes que permanecem instalados num galpão particular da Zona Norte estiveram no fórum para uma negociação com a Ferrovia Centro-Atlântica, a concessionária FCA e a Secretaria de Assistência Social. Pela primeira vez, os representantes do movimento Comunidade Locomotiva puderam conversar com o juiz da 4ª Vara Civil. Durante a reunião, houve um contato com a Prefeitura. Foi pedido novamente para que o Executivo disponibilize uma outra área provisória para essas famílias. A administração não se posicionou sobre o assunto. E, diante disso, ficou marcada para a próxima semana uma outra audiência, mas desta vez com a presença do secretário da Casa Civil de Ribeirão Preto. A Justiça suspendeu a liminar de reintegração de posse, obtida pela FCA, com a justificativa de que as famílias estariam em risco no local. Durante a audiência, a Secretaria Municipal de Assistência Social forneceu o apoio da CETREM para cerca de 300 famílias que permanecem na área. Os ocupantes que negam ter invadido o local recusaram a proposta e querem permanecer no galpão até que haja limpeza nas casas da favela Locomotiva que foram inundadas pelas chuvas. Não só limpar, né? Eles prometeram outras coisas para a gente que deu novo sonho para o nosso movimento, deu novo emoção até para os moradores, aonde que depois da enchente que teve não foi feito nada disso e ao contrário disso foi piorar a situação. Quanto chove agora, alaga cada vez mais. O que a gente precisa mesmo, né, é que tanto a prefeitura quanto a companhia eles venham, né, e façam o estudo necessário para que, através desse estudo, né, desafogue essa questão aí de inundação. A promotoria especializada em conflitos fundiários também recebeu os moradores no Ministério Público para apurar a situação da área onde as famílias estão acampadas. A Defensoria Pública acredita que o adiamento da decisão pode dar mais tempo para as famílias. Ainda é cedo para dizer se haverá uma postura favorável da administração para solucionar os problemas dos ocupantes. Mas os defensores querem mais empenho do Executivo. Eu acho que o Executivo atuou, mas mesmo assim foi aquém da necessidade. Não há intenção dessas pessoas que estão lá de ficar no local, mesmo porque não é a casa deles. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Ferrovia Centro-Atlântica disse que mantém diálogo aberto com os ocupantes e se coloca à disposição da Justiça para resolver a situação de forma amigável. Disse ainda que o galpão é uma estrutura antiga e não oferece condições básicas de salubridade e segurança. Sobre a limpeza, disse que o terreno antigo não pertence à FCA. Já a Secretaria de Infraestrutura disse que fez a desobstrução das canaletas de drenagem que foram fechadas indevidamente e que servem para escoar a água da chuva. Informou ainda que Ministério Público, famílias e Prefeitura vão se reunir novamente para definir uma ação de limpeza no local. Ximene Osório traz mais informações. Ximene, boa tarde. Puce, dá para a gente ver que esse impasse deve continuar aí por muito tempo. Lembrando que as famílias estão nesse pátio da ferrovia desde abril do ano passado. Boa tarde, Denis. Essa é uma invasão que poderia ter sido evitada? Boa tarde. Sim, essa invasão poderia ter sido evitada, até porque a FCA foi comunicada com uma semana de antecedência da primeira invasão, alertando o que seria feito. E ela não tomou nenhuma medida para impedir essa invasão. Os ocupantes querem que a favela seja aterrada. A reivindicação é possível de ser atendida? Totalmente impossível. Aquele local é uma APP, é uma área de preservação permanente. Esse local não pode ser aterrado, também não pode receber assentamento urbano, industrialização, qualquer tipo de uso. É uma área que deve ser preservada. Então é totalmente impossível qualquer intervenção a fim de construir um bairro no local. Agora, o estrago em vagões e locomotivas é algo iminente. Sim, isso está acontecendo desde o início da invasão. Nós temos notícia de que os bens estão sendo dilapidados e destruídos. Nós já pegamos algumas peças sendo transportadas do local. A própria segurança da FCA já identificou vários pontos onde ocorreram furtos. E nós estamos tomando as medidas na justiça, cobrando de alguma forma que a FCA faça vigilância do local para impedir que novos estragos aconteçam. A Justiça quer ouvir o secretário da Casa Civil. A Prefeitura tem como interferir nessa situação? Acho que muito pouco. Como foi dito, é uma área da União e é uma APP. Não tem, mesmo que a Prefeitura queira solucionar o problema fazendo o aterramento que os moradores pedem,
ela é impedida de fazer isso tanto por ser uma APP e, portanto, se configuraria um crime ambiental, como também acarretaria uma improbidade administrativa. Tem também a questão do patrimônio histórico que está no local e pertence a quem? Quem é o responsável por isso? Olha, esse patrimônio pertence parcialmente, na verdade a maior parte pertence à União, parte já pertence ao Instituto História do Trem e parte pertence à União, mas está cedido sob concessão para a FCA. Agora, o local é inadequado para a habitação. Como o Estado poderia intervir? Olha, o local é sabidamente impróprio, fora a questão de ser uma APP, aquilo é uma zona industrial de alto risco, existe um problema muito grande de periculosidade no local, pode trazer sérios riscos à permanência dessas famílias no local. O Estado poderia intervir nessa situação cobrando ou implementando políticas de habitação eficientes, que destinassem moradias de forma adequada a essa população e não simplesmente fazendo o que sempre se faz, empurra para baixo do tapete, deixa em um local que sabidamente oferece risco para que o problema aparentemente deixe de existir. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto para falar de um novo problema, aliás, antigo problema no terminal rodoviário de Ribeirão Preto. Pucci. Queiximene.